Olá, turminha! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Afinal, nós estamos começando mais uma semana de aulas remotas. E vamos lá, eu vou revisar com vocês a representação dos números nos seus quadros valores de lugar, certo? E eu vou escrever aqui um número onde nós vamos ver esse número em sua posição. Vamos lá. Que número a tia fez aqui? Eu fiz o número 124. Por que eu fiz o número 124? Porque ao observarmos que a unidade, a dezena e a centena. Então, o que é que nós observamos? Que o número que está na unidade, ele não muda, ele continua sendo 4, certo? Então, eu vou ter aqui o número 4. Quando eu falo de dezena, uma dezena é 10. Se eu tenho uma dezena de laranjas, uma dezena de uvas, uma dezena de brinquedos, você vai ter 10 objetos, certo? Então, quando eu digo que eu tenho uma dezena, eu vou ter 10. E eu já representei para vocês que as dezenas exatas são 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Essas são as dezenas exatas. Isso quer dizer que se na dezena eu tenho o número 2, não é simplesmente 2 elementos que eu vou ter. Eu vou ter 20 unidades. Ou seja, 2 dezenas é igual a 20. Então, eu venho aqui e coloco o número 20. Eu estou decompondo. Eu tenho uma centena. Quando eu falo de centena, vocês precisam lembrar também das centenas exatas, que é 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Essas são as centenas exatas. E quando eu tenho uma centena, eu não vou ter apenas eu vou ter aqui na centena a representação de 100 unidades, certo? Então, eu vou ter aqui 100. Então, sendo assim, o único número que permanece o mesmo é o número que se encontra nas unidades. Só que eu vou reforçar melhor para vocês a questão das dezenas e das centenas, visto que com certeza alguns alunos ainda sentem dificuldades. E para que eu possa fazer essa representação de uma maneira mais específica, eu preciso fazer com que vocês entendam que quando eu falo de dezena e de centenas, quando eu falo de dezenas e de centenas, é uma representação muito legal as cédulas do nosso sistema monetário brasileiro. Para representar as dezenas, eu tenho uma cédula de R$10. Por que eu tenho uma cédula de R$10? Porque apenas em uma cédula eu tenho R$10, mas que simboliza 10 moedinhas de R$1, por exemplo. E a cédula de R$100, que eu tenho o quê? A representação de 100 moedinhas de R$1, só que está em apenas uma cédula, certo? Então, quando eu falo em 10, eu estou relacionando a dezena. E quando eu falo em 100, você lembra logo, ó, daquela cédulazinha de R$100 que a mamãe comprou o seu brinquedinho, ou da cédula de R$100 que você ganhou, tá bom? Então, vamos lá. E aqui nós temos aí, para que vocês possam
representar e ver melhor a página 158 e 159 do livrinho de vocês, onde nós vamos entender a questão aqui, ó. Deixa eu aproximar. A questão das barras e a questão das placas. Eu acredito que com o livro de vocês aí fica bem melhor vocês visualizarem, tá bom? Então, isso quer dizer que aqui nessa barra, eu tenho uma dezena. Por que eu tenho uma dezena, professora? Porque aqui nessa barra eu tenho 10 cubinhos desse pequenininho aqui, ó, que é a unidade. Eu tenho 10 cubinhos. E aqui nessa placa, eu tenho 10 barras, que em cada barra vai ter 10 cubinhos e que na placa toda eu vou ter 100 cubinhos, certo? Por isso que essa barrinha, ela representa a dezena e essa placa representa a centena, ok, minha gente? E então diz aí, Gláucia, Cristina e Karina têm cada uma certa quantia em reais. Por brincadeira, cada uma representou a quantia que tem usando peças do material dourado. Veja a ilustração. E aí eu vou ver isso aqui com vocês, certo? Fazendo uma revisão. Se nós observarmos aí no livrinho de vocês, Gláucia tem uma placa. Então, se ela tem uma placa, ela tem 100. 100, ela tem 1, 2, 3 barras. Então, em cada barra tem 10. Então, 10, 20 e 30. Então, ela já tem 130. 131, aí você vai contar os cubinhos. 131, 132, 133, 134, 135, 136. Prestem atenção e trabalhem bem essa página aí. 136. Então, aqui, eu, por exemplo, quando eu falo que eu tenho... Eu vou ter que pôr a unidade aqui, né? 2, 3, 5. Quando nós vamos fazer a leitura desse número, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o número 200, ó, porque quando eu tenho duas centenas, eu tenho 200. Uma centena é 100, mas eu não digo 120, eu digo 120, por exemplo. Então, se eu tenho duas centenas, eu tenho 200. Então, pratiquem bastante o 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Então, eu tenho 200. 200. E se eu tenho 3 dezenas, eu tenho 30. Então, eu tenho 230, como eu disse, a unidade não muda. Então, 235. Fazendo a decomposição em algarismo, o número 2 está na centena, então ele fica 200, mais 3 dezenas, 10, 20 e 30. 30 mais 5. Essa é a decomposição em algarismos. Uma das formas de decomposição. Eu vou continuar explicando para vocês a atividade do livro de língua portuguesa, certo? Então, vamos lá. Onde vocês fizeram aí a leitura do texto. Todos fizeram? Parabéns. Então, diz assim: fui ao mercado comprar café. Veio a formiguinha e subiu no meu pé. Eu sacudi, mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar melão e a formiguinha subiu na minha mão. Eu sacudi, mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar jerimum e a formiguinha subiu no meu bumbum. Eu sacudi, mas a formiguinha não parava de subir. Então, como vocês já sabem,
Trata-se de um gênero chamado poema. Nós sabemos que no gênero poema nós vamos encontrar os versos e as estrofes. E o que são versos e o que são estrofes? Como vocês já sabem, os versos são cada linha de um poema. As estrofes são um conjunto de versos, ou seja, aqui eu tenho a primeira estrofe, que é o conjunto das linhas, que nós chamamos de versos, a segunda estrofe e a terceira estrofe. E aí é um tipo de texto onde há a presença de rimas, de ritmo, suas linhas são curtas. E nós sabemos que no terceiro disse assim: escreva palavras que rimem com café. E como na aula anterior já tinha dado um exemplo, mas aí, como é questão pessoal, você pode fazer a que você quiser, né? Mas aí, café. Qual é a palavra que rima com café? Café rima com pé, como tem no livro. Café rima com chulé. E café rima com... 1, 2, 3, tem 3 linhas. Café rima com pé, que rima com chulé, que rima com mané. Não é isso? A próxima palavra que ele pediu que você encontrasse palavras que rimassem foi a palavra melão. Melão rima com o que, minha gente? Melão rima com sabão. Melão rima com, como o livro colocou, mão. E mão, que rima com melão, também rima com sabão, rima com o que mais? Rima com anão. Muito bem. Vocês podem ter colocado outras palavras e não tem problema. Agora, nós vamos ver jerimum. Jerimum, no texto a gente viu que jerimum rima com bumbum. Jerimum rima com bumbum. Jerimum também rima com comum, certo? Então, vocês podem ter colocado outras palavras e não tem problema. Aí, nós vamos agora para a questão 4, onde diz assim: a formiguinha foi comprar batata roxa. Complete os versos escrevendo o nome de uma parte do corpo, fazendo rima. Então, a gente tem aí, fui ao mercado comprar. Comprar o quê? Veio a formiguinha e subiu na minha. Então, a gente pode colocar o quê? Fui ao mercado. Deixa aqui apagar aqui. A gente pode colocar, fui ao mercado comprar batata roxa. Aí, como ela diz, veio a formiguinha e subiu na minha coxa. Batata roxa vai rimar com coxa. Aí, na minha coxa. Ambas rimam, entendeu? Fui ao mercado comprar batata roxa. Veio a formiguinha e subiu na minha coxa. E aí, nós temos a questão 5, que nós vamos responder. Eu vou mandar para vocês e vocês vão observar, tá bom? Beijos!